Olá, irmãos e irmãs. Mês passado teve 5 domingos, né? Então a gente não se viu nos últimos 2 fins de semana. Como eu tinha falado, né, antes no último vídeo, enquanto a minha aula não volta, né, com as reuniões ao vivo aí e tal, eu vou gravar um vídeo nos domingos que a gente teria escola dominical, tá? Que são o primeiro e o terceiro domingo do mês, tá bom? Bom, essa semana eu tenho certeza que todo mundo leu a designação, né? Se você não leu essa semana, você perdeu uma ótima oportunidade, porque foi a menor designação do ano. Foi Moroni, do capítulo 1 até o capítulo 6. Mas eles são bem curtinhos, tá? Eu acho que dava até para ler em menos de 10 minutos, né? Não fiz a conta aqui, mas eu acho que era por aí. Quer dizer, se você lesse um minuto e pouquinho por dia, já conseguia ler a designação, tá? E interessante que, além dos capítulos aqueles serem bem curtinhos, não parece que eles estão muito conectados um no outro, assim, como se fosse uma história, né? Como a gente tem visto até agora, a continuação da história. Parece que agora que está no finalzinho, né, do livro de Mormon e deu um tempinho a mais ali para Moroni escrever, ele está lembrando de pontos específicos que aconteceu, né, algumas ordenanças que aconteceram, e ele tá deixando, e ele achou importante, né, deixar claro esses pontos aqui no finalzinho do livro de Mormon, tá? Então ele deixa para trás, né, um pouco a narrativa da história, né, de contar o que estava acontecendo ali e tal, e ele fala sobre alguns pontos específicos de fechamento, tá? Então, vamos começar lendo aqui no capítulo 1 de Moroni. Vamos começar lendo o versículo 1 e o versículo 4, tá? Ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared, pensei em não mais escrever. Entretanto, ainda não pereci, e não me dou a conhecer as lamanitas, para que não me matem. Aí o 4. Escrevo, pois, algumas coisas mais, ao contrário do que pensava, pois supus que já não escreveria. Escrevo, porém, mais algumas coisas, que talvez sejam úteis para meus irmãos, os lamanitas, em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. Então, se vocês lembram, né, bem das últimas leituras, Moroni já se despediu ali umas 2, 3 vezes antes, dizendo, né, que estava terminando suas palavras, porque ele estava fugindo, não sabia se ia morrer, né? E a gente vê que mesmo assim o Senhor não continua dando para ele algumas oportunidades para ele escrever, né, inspiração, para ele dar o próximo passo e continuar seguindo ali com fé, né? Não é interessante que mesmo um profeta, né, Moroni, que teve tantas revelações, né? Ele já viu até tantas coisas sobre os nossos dias de hoje, ele não sabia exatamente o que ia acontecer ali com a sua própria vida no curto prazo, e ele precisava ainda daquela fé do dia a dia, né? É aquele famoso né, princípio, né, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouquinho de cada vez, né? Durante esse ano eu cheguei a pensar, né, e me perguntar até, né, se o Senhor não podia deixar bem claro através dos profetas exatamente quando que essa pandemia ia ser controlada, né, ou qual que é o objetivo real dela, quase todos os impactos que vai acontecer, né? Mas quais são as mensagens que o profeta nos ensina? Coisas básicas que são alicerces de nossa fé, né? Que precisamos confiar em Deus, que Ele está no controle, né? E que mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer exatamente no curto prazo, a gente precisa ser grato e aproveitar essa oportunidade de estar vivos, né? Então achei muito interessante fazer essa comparação. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 2 e no 3 agora, que é onde ele está falando um pouquinho sobre os lamanitas. 2. Porque eis que as guerras entre eles são extraordinariamente violentas, e por causa de seu ódio, matam todos os nefitas que não negam a Cristo. E eu, Moroni, não negarei a Cristo. Portanto, ando errante por onde posso, a fim de conservar a minha própria vida. Vamos falar um pouco agora sobre a fé e a perseverança de Moroni, né? Vamos fazer uma conta rapidinho aqui, que eu li aqui uns capítulos e comecei a fazer uma continha aqui, de quantos anos Moroni fugiu e teve que se esconder dos Lamanitas, né? Se a gente voltar lá em Mormon 8,
né, o que que ele fala? Ele fala que seu pai Mormon, né, ele foi morto após a Batalha do Monte Cumorah. Então, embora a gente não saiba exatamente quando Mormon morreu, né, mas a grande batalha do Monte Cumorah foi aproximadamente no ano 385, né? E aí no capítulo 9 de Mormon, Moroni diz que já tinham se passado 400 anos e que seu pai já tinha morrido, né? E aí se a gente for para frente lá em Moroni 10, que é o último capítulo do livro de Mormon, Moroni fala que já se passaram mais de 420 anos desde a vinda de Cristo, né? Então isso quer dizer que Moroni deve ter ficado aí entre 20 e 35 anos, né, sozinho na maior parte do tempo, né, se escondendo e fugindo de pessoas que queriam matar ele, né? Meu, isso é tempo pra caramba, imagina, 20 ou 35 anos, né? E a gente, frequentemente, a gente reclama, né? Se o Pai Celestial demora um tempinho a mais para responder às nossas orações, se demora uns anos, uns meses ali para dar uma bênção, né? Moroni, ele tinha todas as desculpas terrenas, né, que ele precisava para se rebelar ali contra Deus, para desistir, né, de ficar firme na fé. Mas em nenhum momento ele negou seu testemunho e sempre seguiu em frente, perseverando e cumprindo o que o Pai sempre pedia dele, né? E olha de novo lá no final do versículo 4, o que que ele fala. Por que ele estava escrevendo essas coisas? Escrevo, porém, mais algumas coisas que talvez sejam úteis para meus irmãos, os lamanitas, em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. Então, ele estava escrevendo para o benefício, primariamente, dos lamanitas, que ele ainda chama de irmãos aqui. O povo que queria matar ele por tantos anos, que ele tinha que fugir, né? Eu espero que um dia eu consiga ter um pouco da fé e da caridade de Moroni, né? Porque realmente ele precisou bastante. Mas viu o quanto que a gente consegue ponderar, né, com um capítulo pequenininho de 4 versículos? Meu, muito, muito interessante. Bom, virando agora para o capítulo 2, tá? Onde Moroni ele começa a nos lembrar de ordenanças que foram estabelecidas enquanto Jesus estava entre o povo, tá? Vamos ler o versículo 1 e 3 primeiro. As palavras que Cristo disse a seus discípulos, os 12, por ele escolhidos, quando lhes impôs as mãos. Ora, Cristo disse-lhes essas palavras quando apareceu pela primeira vez, e a multidão não as ouviu, mas ouviram-nas os discípulos, e a todos sobre quem impuseram as mãos, desceu o Espírito Santo. Não sei se vocês lembram, mas lá em 3º Nef, no capítulo 18, teve uma hora que o Senhor colocou as mãos sobre os apóstolos, que ele tinha chamado ali. Mas ninguém ouviu o que ele estava falando, tá? Isso está nos versículos 36 e no 37 do capítulo 18, do 3º Nef. Se você quiser dar uma pausinha aqui e voltar lá e dar uma olhada, tá? Mas vamos ver no versículo 2, onde Moroni ele vai falar exatamente o que foi dito. Então vamos lá, Moroni 2, 2. E chamou-os pelo nome, dizendo: Invocareis o Pai em meu nome, em fervorosa oração, e depois que tiverdes feito isso, tereis poder para conferir o Espírito Santo àquele sobre quem impuserdes as mãos. E em meu nome conferir-os-eis, pois assim fazem os meus apóstolos. Então não fica claro lá em 3º Nef, né, se você voltou lá e leu o capítulo 18, não fica claro se as pessoas elas só não ouviram o que Jesus estava falando ou se também não foi registrado, né, nos registros daquela época. Não seria legal se Moroni tivesse recebido essas coisas, né, essas palavras, essa clarificação aqui, dos próprios 3 discípulos que venceram a morte, né, os 3 nefitas, porque Mormon, né, o pai de Moroni, contou que os 3 nefitas tinham ministrado para ele, né, depois de tanto tempo. Achei muito interessante, né, saber, né, de que aconteceu. Mas tá, vamos mudar agora para o capítulo 3. E ver uma outra ordenança que era executada também pelos discípulos. Vamos lá, vamos ler do 1 ao 3 do capítulo 3.
maneira pela qual os discípulos, que eram chamados de élderes da igreja, ordenavam sacerdotes e mestres. Depois de haverem orado ao Pai em nome de Cristo, impuseram-lhe as mãos e diziam: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno sacerdote. Ou se fosse mestre, eu te ordeno mestre, a fim de pregares o arrependimento e a remissão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo, pela perseverança na fé em seu nome até o fim. Amém. Então, para nós, hoje em dia, né, é mais simples entender como as ordenanças devem ser feitas, né? Porque a gente tem manual explicando exatamente a maneira certa de como, por exemplo, conferir o dom do Espírito Santo para alguém, né, ou ordenar alguém a um ofício no sacerdócio, né? Mas esses versículos aqui, né, mesmo sendo pequenos, eu imagino a importância que talvez eles tiveram na época da restauração do Evangelho, né? Eu fico imaginando Joseph Smith ali traduzindo, né, essas passagens e pensando, nossa, interessante, como se que o Senhor quer que a gente faça essas coisas nos nossos dias, né? Não foi assim que Joseph Smith conta, né, na sua história, que aconteceu quando ele estava traduzindo as placas e eles leram uma passagem sobre o batismo, né, para a remissão dos pecados. O que aconteceu? Por causa daquela passagem, eles foram perguntar para o Senhor sobre o assunto. E então o que aconteceu? Por causa daquela pergunta, eles receberam o sacerdócio arônico, né, e foram batizados. Então, embora essas passagens, né, rápidas aqui e resumidas, elas demonstram como essas ordenanças importantes eram bem organizadas, né, e bem definidas, né, na Igreja de Cristo daquela época. Agora, vamos falar sobre um versículo de Escritura que talvez seja a Escritura que a gente mais ouviu em nossa vida. Muito provavelmente é o versículo, né, de Escritura que os membros da igreja mais ouvem durante a vida inteira. E assim como acontece com muitas outras coisas que a gente faz muito, né, no nosso dia a dia, que vira uma rotina, às vezes perde um pouco a importância que a gente dá para ela. Tá? Não acontece isso de vez em quando, né? Quando você faz uma coisa muitas vezes, fica meio natural, né? Vocês sabem de que escritura que eu estou falando? Com certeza você já deve ter até decorado pelo menos uma parte dela. Sabe qual que é? Eu estou falando das orações sacramentais. Quantas vezes em sua vida você já ouviu esses versículos? Hein? Tem alguma ideia? Eu fiz uma conta aqui meio por cima e eu, né, desde o meu batismo até agora, eu já devo ter ouvido mais ou menos umas 1.200 vezes essas orações sacramentais desde o meu batismo. É bastante coisa, né? Não acontece, às vezes, durante uma reunião sacramental, da gente meio que ligar ali o piloto automático e passar meio batido pelo sacramento? Não acontece? Aí quando a gente já vê, já está começando os discursos, os testemunhos ali. Principalmente quando, né, quando a gente tem criança pequena e a gente está tentando manter elas em silêncio ali, controlada, né? Então eu queria pegar um tempinho aqui para a gente conversar um pouco sobre essa oração que é tão especial, tão importante, né? Quando, quando começamos a fazer o sacramento aqui na nossa casa durante a pandemia, fazia tempo já que eu não preparava, não abençoava e distribuía o sacramento, né, pessoalmente. E em casa, por enquanto, como eu sou o único portador do sacerdócio, esse ano eu tive a oportunidade de fazer essas coisas muitas vezes, né, todos os domingos praticamente. Então tem sido um aprendizado muito grande para mim e para minha família, né, que a gente ainda tem 3 filhos menores de 10 anos aqui, minha mais velha vai fazer 9 anos agora. Então a gente aprendeu muito, né, quando a gente teve a oportunidade de conversar com calma sobre o que é o sacramento, qual que é o propósito dele, como é que a gente tem que se portar, né? Então é bem legal. Então vamos ler aqui alguns pontos importantes na oração do pão. A oração da água é bem parecida, só que ela é um pouquinho mais simples que a oração do pão. Então vamos focar aqui na do pão, que fica em Moroni, no capítulo 4, tá? Então vamos ler lá o versículo 3 do capítulo 4. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão, para as almas de todos os que partilharem dele.
para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Então, primeiramente, né, quem são as pessoas ou as entidades que fazem parte dessa oração? Vamos ver aqui. Ó Deus, Pai eterno. Então, primeiramente, nosso Pai celestial. E depois, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está aqui também. Né? Aí, para as almas de todos os que partilharem dele. Quem entra aqui? Aqui, então, entramos nós. Né? Aí, continuando, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho. Então, Jesus Cristo de novo. E aí, no final, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Então, aqui entra o Espírito Santo. Poxa vida, então. Nesse versículo, é a Trindade e nós. Não existem muitas escrituras que falam sobre o relacionamento direto entre nós e os três membros da Trindade em um único versículo. Então, isso aqui que está acontecendo aqui é muito importante. Então, o que a gente faz? O que a gente está fazendo quando a gente pega aquele pedacinho de pão e põe na boca e come? Bom, de acordo com essa escritura, primeiramente, nos lembramos do corpo de Jesus Cristo. Mas também estamos fazendo um convênio com ele. E o que a gente promete nesse convênio? Primeiro, a gente promete que desejamos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. E vocês acham que essa palavrinha desejamos faz alguma diferença? Para mim faz. Eu acho que mostra que nós estamos fazendo isso, esse convênio, de coração, de todo o coração. Não forçado ou porque não tem outra maneira, mas porque realmente queremos, desejamos fazer aquilo. Mas o que significa tomar sobre nós o nome de Cristo? Tem uma citação do presidente Henry Biari na conferência de abril de 1998. Naquela época ele ainda estava no Quórum dos 12, mas fala assim: primeiramente, prometemos tomar sobre nós o seu nome. Isso quer dizer que devemos considerar-nos dele. Nós iremos colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Desejaremos o que ele deseja, em vez de desejarmos o que o mundo nos ensina a desejar. Enquanto amarmos mais as coisas do mundo, não teremos paz. Eu lembrei aqui, lógico que uma comparação simples, também infantil. Mas eu lembrei daquele filme do Toy Story. Vocês lembram onde os brinquedos têm o nome dos seus donos escritos em alguma parte do corpo, geralmente no sapato? O que aquele nome significa? Significa que eles pertencem àquela pessoa. E que estar junto, apoiando e confortando aquela pessoa é mais importante do que as suas próprias vontades. Então, lógico que eu falei, essa comparação é infantil, mas a gente precisa entender que o Senhor, Jesus Cristo, vem em primeiro lugar quando nós temos o nome dele sobre nós. Entregarmos nossa vida a ele por tudo que ele fez, coisas que nunca conseguiríamos ter feito sozinha. Tá? Aí qual que é a segunda coisa que a gente promete aqui? Recordá-lo sempre. Será que é fácil recordar sempre do Salvador? Em qualquer lugar, em qualquer momento? Não é muito fácil. Tem um discurso aqui do Elder D. Todd Christofferson, que tem na Liahona de abril de 2011 e chama Recordá-lo Sempre. É um discurso que ele deu na BYU, que aí colocaram na Liahona de abril de 2011. E tem uma citação que fala assim: devemos dar a mais alta prioridade às coisas que nos permitem recordá-lo sempre. Orar e estudar as Escrituras com frequência. Examinar atentamente os ensinamentos apostólicos. Preparar-nos todas as semanas para tomar o sacramento dignamente. Adorar o Senhor aos domingos
e recordar o que o Espírito e a experiência nos ensinam sobre o discipulado. Outras coisas os podem vir à mente, as quais se aplicam especificamente a vocês nessa fase de sua vida. Posso atestar que, com o passar do tempo, nosso desejo e nossa capacidade de sempre recordar e seguir o Salvador crescerão. Devemos empenhar-nos com paciência para esse fim e orar sempre pelo discernimento e auxílio divino de que precisamos. Então, não é fácil, né, recordar sempre o Salvador, mas com paciência e perseverança, né, naquelas coisas pequenas e simples que a gente sempre fala aqui, né, desde a época que a gente falou da nossa armadura espiritual, né? Então, desse jeito, fazendo essas coisinhas pequenas e simples, nós vamos conseguir. Então, por último, a gente promete guardar os mandamentos, né, que para mim é a melhor forma prática de mostrarmos que estamos no caminho certo nos dois primeiros itens, né? Se a gente tomar sobre nós o nome de Cristo, realmente desejarmos tomar sobre nós o nome de Cristo e tentarmos lembrar dele naquelas coisas pequenas e simples, né, e tudo que ele fez por nós, nós iremos ter a vontade de guardar os mandamentos automaticamente. Tá? E aí, o que ele promete de volta para a gente? Nada mais e nada menos do que a companhia constante do Espírito Santo, né? Para sermos inspirados, guiados, consolados, confortados, né? Para a gente passar por tudo que a gente precisa passar. Principalmente em momentos, né, como agora, que estamos mais perdidos, com medo, né, com insegurança. Então, essa companhia do Espírito Santo é uma grande bênção. Bom, vamos passar agora para o último capítulo da nossa leitura, tá? Que é o Moroni 6. Moroni ele fala um pouquinho sobre o batismo nos primeiros versículos, né? E como que as pessoas se preparavam e eram recebidas para o batismo pelos elders da igreja. Mas eu queria ler o que acontecia com elas depois que elas eram batizadas. Vamos dar uma olhadinha lá do versículo 4 até o versículo 6. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. E a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e falar a respeito do bem-estar de suas almas. E reuniam-se frequentemente para partilhar o pão e o vinho, em lembrança do Senhor Jesus. Então você já deve ter ouvido muitas pessoas comentarem, né, que a gente não precisa ir na igreja todos os domingos para seguir a Cristo, né? Que a fé está no coração, não está num prédio, né? E por mais que parte disso seja verdade, o Senhor tem propósitos, né, para que a gente se reúna frequentemente como o povo da igreja de Deus, né, o povo da igreja de Cristo. Além da ordenança do sacramento, né, que em circunstâncias normais a gente deve participar dela reunidos junto com a nossa ala, né, nós também nos reunimos para quê? Para fortalecermos uns aos outros e ajudarmos mutuamente ali a continuar no caminho certo. Tem uma comparação que eu sempre uso, né, que eu gosto de usar, que é comparar a nossa ala a uma grande fogueira, né, onde cada um de nós é um pedacinho de madeira em chamas ali naquela fogueira, né? Algumas madeiras esquentam mais que outras, umas pegam fogo mais rápido, né? Mas quando elas estão todas juntas ali na fogueira, as chamas ficam bem fortes, né? E o calor de uma ajuda a manter a outra madeira acesa também. Mas o que acontece quando a gente pega uma dessas brasas e tira ela da fogueira, né? Ela vai se apagar mais rápido ou mais devagar do que a fogueira como um todo? Bem mais rápido, não é verdade? Na verdade, uma boa maneira de você apagar uma fogueira é o quê? Separar todas as brasas ali e tal,
para que o calor se disperse, né? Então, uma coisa que eu achei importante a gente aplicar aqui nessa passagem é que nós não vamos na igreja só para o bem-estar de nossas próprias almas, né? Eu, Ramon, né? Nossa preocupação deve ser o bem-estar de todas as pessoas, todas as almas que estão reunidas ali, né? Mesmo eu não tendo nenhum chamado específico. Já aconteceu alguma vez de você estar numa reunião, né, ou alguma aula da igreja e você pensar algo do tipo: poxa, essa aula não tá muito legal, né? Ou, nossa, eu acho que o professor não preparou essa aula direito, né? Não tá muito certo. Já pensaram assim alguma vez? Já se sentiram assim alguma vez? Quão diferente seria se a gente pensasse, em vez dessas frases, a gente pensasse alguma coisa como: o que eu posso fazer para fortalecer essa aula, para deixar ela melhor? Né? Ou como eu posso ajudar as pessoas que estão aqui a serem edificadas nessa reunião? O sucesso das reuniões da igreja e o quanto elas são edificantes, né? O quanto as pessoas são edificadas, não depende somente dos líderes que prepararam, que organizaram elas, mas depende de todos nós que estamos ali, né? E o legal é que sempre que a gente tenta fazer alguma coisa para fortalecer as outras pessoas, os nossos irmãos, o Senhor usa essas ações para nos fortalecer de volta, né? Então vamos pensar nisso, a importância de estarmos juntos, né, e fortalecermos uns aos outros. E temos isso como um objetivo nosso também ao ir à igreja. Bom, eu gostaria de terminar a mensagem de hoje com o versículo 18 e uma citação do presidente Dallin H. Oaks. Tá? Uma outra bênção que a gente recebe ao tomarmos o sacramento regularmente, né, com o coração quebrantado e o espírito contrito, é a limpeza constante de nossos erros, né? Olha o que o versículo 8 fala. Sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. Então, por quantas vezes as pessoas eram perdoadas se elas se arrependessem? 2 vezes só? 10 vezes? 70 vezes 7? Não, elas eram sempre, sempre perdoadas. Não tem limites para o arrependimento que é possível através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então achei muito legal me dá uma esperança muito grande. Então, para terminar, eu gostaria de deixar uma citação, né, sobre isso do presidente Oaks na conferência de outubro de 1998. Fala assim: se não houvesse algo para nos purificar novamente após o batismo, todos nós estaríamos perdidos no que se refere às coisas espirituais. Não é possível que tenhamos a companhia do Espírito Santo e no juízo final sejamos condenados a sermos afastados para sempre. Somos imensamente gratos porque o Senhor preparou um processo pelo qual todos os membros batizados de sua igreja podem ser purificados do pecado periodicamente. O sacramento é parte essencial desse processo. Com isso, irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre a importância da ordenança do sacramento na nossa vida, né? E todas as bênçãos que podemos receber por partilharmos dignamente do sacramento todas as semanas. Agora em nossas casas, no futuro de volta em nossas alas, né? Eu sou grato pelo sacerdócio e pela oportunidade que eu tenho de renovar meus convênios com o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo todos os domingos. E essa mensagem que eu deixo com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe-o com seus amigos e familiares e fique ligado para a próxima mensagem. Não se esqueçam de ver com suas crianças a animação semanal do Vem e Segue-me. Vou deixar um link aqui na descrição. Um abraço e uma ótima semana.